Então a gente tem o Tom Ripper, ou seja, Olive Kirk, que é um personagem que possui muitas complexidades, mas ao mesmo tempo é um personagem, tá gente, que como eu posso dizer, relativamente bem simples. Bom, eu digo que é um pouco simples de entender esse personagem, mas ao longo do filme que a gente vê lá, que é Saltburn, onde a gente é atraído a uma falsa sensação de segurança até um certo momento, onde a gente acredita que Oli era uma pessoa sem intenções sinistras e apenas um pouco estranho, tá? No entanto, conforme o filme ele vai avançando, no final a gente vê a verdadeira natureza psicopata e sociopata completa que Oli ele tinha enterrado dentro de si mesmo, e o que na verdade ele constituía a maior parte realmente era do seu núcleo, tá? É essa pessoa que Oli era. Assim como Oli sendo um dos personagens mais interessantes que já estiveram na tela por um tempo, eu pensei em explorar mais ainda o personagem, tá? A sua criação, analisar mais a sua mente perturbadora e também ver se consigo explicar exatamente por quê, tá? Por que ele é assim, o que levou a ele ser dessa forma aí. Então a gente vai analisar muita coisa, tá? A mente perturbadora de Oli vai ser analisada nesse vídeo aqui. Apenas para avisar que esse vídeo ele vai conter spoilers, então se não assistiu o filme, vai assistir o filme, corra logo e volta aqui para esse vídeo. Vamos começar com a influência ambiental de Oli, como isso o transformou em um sociopata, tá? É algo muito notável quando trata de assassinos, tá? De série no caso. E de acordo com um estudo que foi feito lá em 2020, foi dito que 74% dos assassinatos em séries sofreram abuso psicológico, tá? Quando crianças, e 42% sofreram abuso físico. O interessante no caso de Oli é que, do ponto de família dele, parecia que ele foi criado em um lar muito amoroso, um lar normal que tá sem problemas familiares. No entanto, parece que fatores externos e pessoas fora de casa podem ter influenciado o Oli a se tornar a pessoa que ele está agora no presente. Ouvimos Oli mencionar como nunca teve verdadeiros amigos antes de que o Felix realmente conhecesse ele, que foi a única pessoa com que ele já foi realmente próximo. Além disso, vimos que ao chegar à universidade, ele foi recebido em risos em vários momentos, e aí que ele pisou no campus, passando também a noite toda celebrando sozinho em uma festa para a qual ninguém apareceu. Se isso é o que percebemos de Oli em apenas alguns momentos da universidade, fica muito claro que provavelmente foi assim durante toda a sua vida escolar, passando a maior parte na solidão, sendo alvo de zombarias, alvo de bullying, tá? E talvez até ameaças que ele tenha sofrido, o que poderia ter levado a passar mais tempo em sua própria mente, tá? Perturbadora, e não desenvolver de maneira realmente usual os termos de desenvolvimento pessoal. Ele não teve aquele desenvolvimento pessoal que as pessoas realmente devem ter. Então isso tudo pode ser sido uma das principais razões pelas quais ele desenvolveu um profundo ressentimento em relação ao tipo de pessoa que o Felix era e as pessoas também em que ele conheceu na universidade e até da família do Felix. Talvez porque as pessoas populares sempre o desprezavam e o julgavam e também eram diferentes com ele. Ouvimos que Oli ele sempre estava sozinho quando era criança e na verdade ele queria ser até filho único, tá? O que mostra que provavelmente era muito invejoso de atenção que seus irmãos recebiam e que realmente ele queria impressionar muito mais os seus pais. Isso foi evidenciado quando descobrimos que Oli mentiu sobre seus pais, melhor dizendo, que era realmente o melhor aluno de Oxford e estava na equipe de remo e trabalhava dia e noite, tá, para se manter no topo, mostrando que as mentiras e a busca por atenção que ele tinha estavam presentes quando Oli era mais jovem e continuaram quando ele agora está mais velho, né? Enfim, ele estava tentando obter realmente mais elogios, mais atenção dos seus pais, e isso refletiu agora no Oli do presente com o Felix. Bom, as mentiras que ele contava para seus pais eram diferentes das mentiras que ele contava lá para o Felix, pois não importava sobre o que ele estava mentindo, desde que o tornasse interessante, diferente e lhe passasse a atenção de que realmente ele ansiava. Isso era suficiente porque, além de querer Saltburn, ele queria atenção,
algo que ficou muito evidente quando as pessoas cantaram parabéns para ele, e ele até sorriu naquele momento, tá? Mas quando esqueceram o seu nome, o seu rosto caía completamente e ele ficava cheio de desapontamento, mostrando que a atenção artificial que ele recebia ainda não era boa o suficiente. E a falta, pessoal, a falta de interação social de Oli quando criança é algo que realmente provavelmente está relacionado ao fato dele ser hoje sociopata, tá? E dizem haver 7 sintomas de um ser sociopata, e muitos deles o Oli ele se encaixa, tá? Por exemplo, a falta de empatia pelos outros foi vista quando o Oli ele não apenas matou o Felix, mas também quando ele sentou à mesa com a família e fingiu que nada tivesse acontecido, tá? Além de armar a morte dos outros personagens e jogar Farley contra os lobos, o comportamento impulsivo foi visto quando ele realmente matou Felix como último recurso devido ao medo de suas mentiras serem expostas. Outro sintoma é mentir para ganho pessoal, e também toda a personalidade e caráter de Oli, tá? Que foi construído sobre mentiras, tá? Isso aí são sinais de sociopatas também. E não importa com o que ele interagisse, se ele manteve essas mentiras para querer ganhar alguma coisa lá em Salt Boy. E todo o relacionamento com o Felix, tá? Foi construído sobre uma mentira gigantesca, tudo para ele ganhar atenção, elogios, para se beneficiar. E finalmente, o outro sintoma que alinha muito com Oli é a tentativa de controlar os outros com ameaças, agressões, tá? E isso foi visto principalmente com o Farley e a Vinícia. Oli, ele tinha a Vinícia sob o seu controle, onde ele queria e controlava devido à natureza ameaçadora, tá? Que ele tinha e a intimidade que ele proporcionava a ela. Além do caso dela ser também masoquista, tá? Influenciou muito. Mas enfim, ele percebeu isso e se aproveitou. Ele também fez a mesma coisa com Farley. No entanto, ele falhou em controlar o Farley da maneira que ele realmente queria. Portanto, após tudo isso, é lógico que veio o Oli de maneira definitiva declarar que ele é um sociopata. E quando se trata lá da cena do Sammy, cara, do personagem, realmente é uma das características mais bizarras, tá, que ele poderia demonstrar ali. E o que motiva Oli é algo que eu achei particularmente interessante ao assistir o filme, né? Obviamente, ele traçou esse plano mestre para herdar a propriedade de Saltburn, porque ele queria aquele estilo de vida, ele queria aquela atenção, ele queria realmente não ser mais ignorado, tá? Ele queria, no caso, tudo que o Felix tinha, tá? Que é receber as pessoas da melhor maneira possível. Enfim. No entanto, eu sinto que havia muito mais do que isso. Certamente deve haver, certo? Porque, vai uma pergunta, Oli, ele teria matado se não precisasse? Eu acho que eventualmente ele teria feito, mas o fato de Felix estar prestes a expor o seu segredo realmente aumentou mais a velocidade do seu plano e trouxe a morte à família ainda muito mais cedo. Pode-se dizer que, porque esperou 17 anos para que o plano atingisse o resultado, é algo que ele desejava profundamente e nunca esqueceu. E ao analisar diferentes categorias em que assassinos se encaixam, Oli se enquadra na categoria de assassino por ganho de conforto. Que é um indivíduo que mata porque espera ganhar algo isso, buscando ganho financeiro ou alguma melhoria ou qualidade de vida melhor. Tudo isso por meio de assassinato, algo que certamente já resume o Oli. E apesar de eu pensar que havia algo a mais, tá, ali, a ele querer se conectar a algo que realmente o motivava, na verdade, eu acho que é simplesmente que o Oli ele queria algo, então ele matou para conseguir, é somente isso. E por ser um sociopata e por ser o sociopata que ele era, isso não incomodava nem um pouco ele. E a relação complicada que ele tinha lá com o Felix, tá? É algo que de maneira definitiva teve as suas complexidades, mas no fundo mesmo, é motivada pelas coisas mais simples, tá? Ganho material. Era tudo sobre isso aí, tá? No entanto, a obsessão que ele tinha por Felix
era algo muito integrante, tá? Não era amor, não era carinho, tá? Como conhecemos, tá? Era sobre o Félix ser a ponte entre a vida de Oli e o que ele tinha a ganhar do outro lado do rio. É somente isso. Ele nunca amou verdadeiramente o Félix, tá, gente? Ele amava o que ele representava, a aura que ele tinha e como ele projetava a pessoa exatamente como Oli ele queria ser, tá? Então o Oli se tornou obcecado por isso aí. Ele era fisicamente atraído por Félix. Sim, eu acho que isso era muito óbvio de maneira como ele agia. Mas indo mais fundo, ele não era quase como um brinquedo de Oli, tá? Com o qual ele podia brincar porque estava obcecado por ele. Não, ele tirava emoções, tá, de mentir para ele e apreciava a atenção que recebia do Félix, tá? Por quê? Como eu disse no início, Oli ele nunca teve verdadeiros amigos antes, então era algo novo para ele. Daí a sensação de tristeza quando Oli ele teve que matar o Félix, pois ele sabia que estava arruinando toda a diversão que ele estava tendo ali, porque quer ou não, ele estava se divertindo, tá, gente? A única coisa boa realmente para ele, tá, que a gente pode dizer, foi a diversão que ele estava realmente sendo proporcionado. Portanto, o relacionamento deles foi forjado por comportamentos sociopatas de Oli e pela obsessão que ele tinha por Félix, tá? E pelo que ele representava, tá, gente? Então não foi por verdadeiras emoções ou por conexão. Ele não estava apaixonado por Félix, tá? Eu digo e repito, apenas o amava de uma maneira que talvez você e eu pensávamos realmente entender o que estava acontecendo ali. E a coisa assustadora sobre o final deste filme é que o Oli ele saiu impune e dançava feliz com o fato de seu plano de 17 anos ter sido concretizado e estar completo. Ele conseguiu o que ele sempre quis e depois de jogar o jogo longo, respondendo à pergunta se Oli ele mataria novamente pessoalmente, tá, gente? Pessoalmente, eu acho que sim, ele se encaixa na categoria de assassino por ganho de conforto. E se houver algo a ganhar, significa que ele não teria realmente piedade, ele não teria problema em fazer o que ele fez com o Félix e sua família para garantir o que faria ele se sentir confortável, tá? Não há como impedir Oli de matar o que realmente seja verdadeiramente pego. E o fato dele ter comemorado a morte de todos mostrou que ele sabia que saía impune, que ele ia sair impune. Ele não enfrentou consequências e ele estaria vivendo uma vida muito melhor por causa disso. O que significa que não havia pensamentos negativos associados ao que ele fez ou a ideia de estar perto de ser pego. Não existiu isso. Portanto, Oliver Kirk é um personagem que eu sinto que definitivamente mataria novamente se tivesse a oportunidade de ganhar alguma coisa. O que talvez sugeriria que numa sequência, eu não estou realmente falando sério, tá, gente? Não há chance disso acontecer. Então aqui está realmente a mente perturbadora de Oli em Saltburn analisada. E eu espero que você tenha gostado do vídeo, tá? Se tiver alguma opinião diferente, divergente, não tem problema, tá? Comenta aí que eu vou interagir com vocês, tá? Sua presença aqui, de você ter ficado até o final do vídeo, é o que mais contou pra mim, tá? Eu agradeço profundamente e te espero aqui nos próximos vídeos, tá? Tamo junto, fica com Deus e abraço.